Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar agora a disciplina de saúde ocupacional, onde nós vamos falar do tema 1, que é a saúde do trabalhador. Eu deixo aqui para vocês os meus contatos, caso vocês precisem falar comigo, é só me contactar. Para nós iniciarmos a nossa disciplina, nós vamos falar um pouquinho sobre o histórico da medicina do trabalho. E nós temos aí um homem chamado Hipócrates, que 4 séculos antes de Cristo, ele já começava a se fazer alguns escritos mencionando a existência de algumas moléstias e doenças entre mineiros e metalúrgicos. Então, nesses escritos aí 4 séculos antes de Cristo, Hipócrates ele já fazia menções de doenças relacionadas ao trabalho. Então, ele também em seus estudos, ele separou ali a medicina da religião e da magia, onde ele afastava as ideias de que as doenças eram coisas sobrenaturais, de que as doenças eram coisas de magia. E aí ele começou a relacionar as doenças com algumas situações envolvendo o trabalho. Tá? Então, Hipócrates, ele foi aí um dos primeiros a falar a respeito de doenças relacionadas ao trabalho, tá? E também nós tivemos aí Plínio, que em 77 depois de Cristo, ele descreveu diversas moléstias ali do pulmão entre mineiros e envenenamento devido ao manuseio de compostos do enxofre e do zinco. Outro fato e outro homem ali que foi um marco na história da medicina do trabalho foi Bernardino Ramazzini. Lá em 1700, ali na Itália, há mais de 300 anos, ele publicou uma das suas maiores obras que foi sobre doenças do trabalho. Nessa obra publicada, ele descreveu ali mais de 100 profissões e os seus diversos riscos ali, que eram bem específicos de cada profissão. Então, Bernardino Ramazzini, ele foi ali um dos que publicaram e relataram mesmo ali, falando sobre os tipos de trabalho que trazia doença aos trabalhadores. Então, nessa obra ali, que se a gente for pegar para verificar essa obra, é bastante sofrimento que ele menciona, bastante situações que foi se acabando com o ser humano, acabando com o trabalhador, devido a algumas profissões, alguns trabalhos que as pessoas faziam. E também ele que nessas descrições ele trazia algumas observações, né, com relação aos pacientes. Ele nunca esquecia de perguntar para os pacientes qual era a ocupação deles. Então, todas as vezes que eles, além de fazer as perguntas clichês ali relacionados a saúde da pessoa, ele perguntava qual era a sua profissão. Hoje em dia não é tão comum um médico perguntar qual é a nossa ocupação ou qual é a nossa profissão, mas antigamente, ali nos tempos ali de Bernardino Ramazzini, ele perguntava qual era a ocupação, porque ele já tinha como relacionar a ocupação daquela pessoa com a doença que ela estava ou com a situação que ela estava de mal-estar. Então, era feita essa pergunta, qual era a ocupação da pessoa. Então, aqui nós trouxemos algumas questões falando um pouquinho da história da medicina, do trabalho. Outra questão, que aí já é mais recente, entre aspas, né? Em 1948, tivemos a criação da Organização Mundial da Saúde, que é a OMS. E a OMS, ela estabeleceu que a saúde é o completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções ou enfermidades. Então, para a pessoa ser saudável, não é só ela ter ausência de enfermidades, mas para a OMS, a saúde
é o completo bem-estar físico, mental e social. Então, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela estabeleceu esse conceito de que a saúde é o completo bem-estar físico, mental e social. E também nós temos ali pela ONU, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela traz algumas situações para o trabalhador, que todo trabalhador tem direito ao trabalho, toda pessoa tem direito ao trabalho, tem a livre escolha de emprego, tem condições justas e favoráveis de trabalho, proteção contra o desemprego, direito ao repouso e ao lazer, limitação de horas de trabalho, férias periódicas remuneradas, padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar. Então, pessoal, notem que ao longo dos anos, a questão da saúde do trabalhador sempre foi melhorando e até hoje tem tido melhoras. Então, se a gente for pensar que antigamente os trabalhadores eles não tinham proteção nenhuma, se a gente for lembrar da Revolução Industrial, que foi uma disputa entre o homem e a máquina, né, onde o processo de produção, onde as máquinas começou a substituir os homens e os homens acabaram que trabalhando de forma desenfreada na Revolução Industrial ali na Inglaterra, no século XVIII, nós vemos que essas disputas não tinham tanto benefício ao trabalhador. E ali na Revolução Industrial começaram a se preocupar com relação ao ambiente de trabalho, porque as pessoas trabalhavam nas máquinas sem ser um lugar arejado, sem equipamentos de proteção individual. Na Revolução Industrial, a disputa era só pela produção em massa. Então, nós vemos que quando se teve a Revolução Industrial, começou também a se preocupar com a saúde do trabalhador, e aí, já no século XIX, teve alguns indícios de médicos do trabalho, e aí a gente vai vendo que tem a criação da OMS, da Organização Mundial da Saúde, nós temos algumas leis dos direitos humanos, tá? Que nós estamos vendo aqui. Nós temos também no Brasil a CLT. Então nós vemos que ao longo da história sempre foi se melhorando a questão da saúde do trabalhador. Hoje em dia nós temos diversas proteções, diversas situações que trazem o bem-estar para o profissional, para o trabalhador. Mas antigamente era escasso essa proteção, tá? Outra questão também, que a primeira proposta de cuidado com a saúde do trabalhador surgiu ali no século XIX, em uma fábrica onde o proprietário ele resolveu colocar ali um médico do trabalho para auxiliar os trabalhadores. Então, no século XIX, surge ali o primeiro médico do trabalho. Como eu falei, com o passar do tempo, a medicina do trabalho ela evolui para a saúde ocupacional e aí ela vai trazer a multidisciplinaridade através da atuação de equipes de multiprofissionais. Hoje em dia nós temos aí técnico de segurança do trabalho, nós temos leis que protegem o profissional, nós temos a questão da higiene do trabalho, nós temos CIPA, nós temos SESMIT, temos programas de prevenção, que nós vamos ver daqui a pouco, que trazem a segurança para o trabalhador. Então, como eu falei, com o passar do tempo, a questão do cuidado com o trabalhador foi cada vez mais se desenvolvendo. E eu quero trazer para vocês algumas situações que trouxeram benefício ao trabalhador e que existe até hoje nas empresas, que nós vamos aprender nesta aula aqui. A primeira questão é o PPRA. O que é o PPRA?
O PPRA é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que é uma norma da NR9, que eu vou deixar disponibilizado para vocês, essa norma, para que vocês verifiquem completas o que traz para a gente o PPRA. Mas o PPRA, ele é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que preza por tornar o ambiente de trabalho um espaço mais seguro para qualquer tipo de trabalhador, ou seja, toda empresa ela tem que ter o seu PPRA, ela tem que ter um programa de prevenção de riscos ambientais. Então, ela vai considerar todos os ambientes de trabalho e pode ser o mais variado possível ambiente de trabalho, é preciso ter um PPRA. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como que funciona no detalhe esse PPRA, tá? Outra questão que é alinhado ao PPRA é o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Esse PCMSO é um programa que é definido pela norma NR7, tá? Eu vou deixar também para vocês o link para vocês verificarem essa norma por completo, mas o PCMSO, ele visa a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores, trazendo um bom programa de saúde e de prevenção de doenças. E aí, o PCMSO, ele vai ter um caráter preventivo, tá? E também, junto nesse PCMSO, vai ter ali um programa de controle médico de saúde ocupacional, ou seja, vai ter exames que os colaboradores precisam realizar, tá? E nós vamos aprender a respeito disso também. Mas eu vou deixar para vocês 2 links de vídeo complementarem para vocês assistirem sobre o que é o PPRA e o que é o PCMSO, tá? Vou deixar na descrição desse vídeo e também vou deixar no PDF quando eu mandar para vocês, tá? Mas para que a gente possa entender e evoluir no nosso entendimento, eu vou trazer aqui agora também que para se fazer o PCMSO é necessário realizar os exames admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função e o exame demissional, tá? Então, para que a gente possa entender a respeito de cada um desses programas, que é ótimo para a saúde do trabalhador e toda empresa deve aplicar, e você como futuro técnico profissional aí da área de segurança do trabalho, você precisa entender o que é o PPRA, o que é o PCMSO, como que eles funcionam na prática, porque você vai estar ali trabalhando juntamente com a equipe de engenharia, de segurança, com a equipe do SESMIT, com a equipe ali que estiver elaborando esses programas, você precisa entender então, porque você vai estar junto, tá? E aí, eu quero falar um pouquinho do ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional, que para cada exame realizado, o médico do trabalho ele vai emitir um ASO. Então, quando o médico emitir um atestado de saúde ocupacional, ele vai emitir um tipo de exame, que vai ser o exame admissional, periódico, de retorno ao trabalho, ou de mudança de função, ou um exame demissional. Todos esses tipos de exames, eles vão estar relacionados no PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Mas, para que a gente possa entender melhor, eu vou trazer para vocês aqui no detalhe cada um desses tipos de programa, certo? Primeiro, eu quero deixar aqui, mostrar para vocês o que é e como funciona o PPRA. Então, eu estou deixando aqui a imagem ao lado, tá? Para vocês entenderem como que funciona um programa de PPRA. Então, aqui está mais ou menos uma descrição de como que ele funciona. Digamos que nós temos aqui o setor administrativo e nós temos um cargo aqui que é o auxiliar administrativo. Nós vamos detalhar no PPRA, primeiro, qual é o setor, qual que é o cargo
e quantos trabalhadores tem nessa função. Aqui nesse PPRA nós temos um trabalhador. Aí nós temos as tarefas desenvolvidas pelo auxiliar administrativo. Então aqui é feito um breve resumo do que o auxiliar administrativo realiza, tá? Então, atender a clientes e telefones, controlar as despesas e os custos de borracharia, enfim, aqui tem uma breve descrição do que faz, tá? O cargo e a descrição do local. Onde que o trabalhador está? Ele está numa área aproximada de 20 metros quadrados, que tem ali um tipo de piso de concreto desempenado, tem uma cobertura de chapa metálica. Então eu faço uma breve descrição aqui no meu PPRA. E aí eu vou me assegurar qual é o tipo de atividade. É uma atividade leve? É uma atividade moderada? Ou é uma atividade pesada? Para o auxiliar administrativo, é uma atividade leve, não é uma atividade pesada. E aí, nesse PPRA, nós vamos identificar quais são os riscos existentes desta profissão. Então, nós vemos o grupo aqui e o agente. Nesse grupo físico, nós temos o ruído contínuo, o ruído de impacto. Tem algum risco o auxiliar administrativo com relação ao ruído? Ele não tem. Com relação ao calor, ele tem algum risco? Também foi constatado que ele não tem nenhum risco, porque foi feita uma análise para se prevenir qualquer tipo de risco do trabalhador. Vamos supor que foi encontrado aqui, através do técnico ali, do engenheiro do trabalho, do médico do trabalho, um risco para essa profissão. Ele ia colocar aqui, um exemplo, tem risco ao calor, ia colocar aqui qual era o tipo de risco e o que podia sanar como problema, tá? Então, nós vemos aqui que nós temos o risco físico, químico e biológico, ele é apontado no nosso PPRA. Aí nós temos aqui também o reconhecimento dos riscos, que nós temos o risco aqui, e aqui nós entendemos algumas situações, tá? Do agente que tem risco da fonte geradora, da parte do corpo atingida. Então, nós vemos que esse NA é não aplicável. Ou seja, a profissão do auxiliar administrativo não é aplicável a nenhum tipo de risco, tá? Nós vemos também a avaliação quantitativa e as medidas de controle, ou seja, esse meu trabalhador, ele precisa usar algum tipo de equipamento, algum tipo de EPI para ele exercer a função dele? Aqui está dizendo que não é aplicável, ou seja, ele não precisa usar nenhum tipo de EPI, tá? Se o trabalhador precisasse usar um EPI, aqui iria mostrar no nosso PPRA na elaboração dele. Então, praticamente, pessoal, a gente vê aqui como que funciona um PPRA. Ele é um programa de prevenção de riscos ambientais. Então, nós vamos entender que dentro do PPRA vai se mostrar basicamente a profissão, o setor, o que pode trazer risco e o que o funcionário tem que fazer. Se ele tem que usar EPI, qual tipo de EPI que ele tem que usar. No nosso programa de prevenção de riscos ambientais irá mostrar, tá? Eu vou deixar também a NR9 aqui para vocês verificarem, tá? E clicarem aqui e verificarem por completa a NR, tá? Mas basicamente o PPRA funciona desta forma. Nós temos agora o nosso PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Eu vou deixar aqui a NR7 completa para vocês clicarem, também vou deixar na descrição do vídeo. E agora eu vou mostrar para vocês como que funciona na prática um PCMSO, um Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Muito bem,
Eu vou mostrar para vocês aqui como que ele funciona, tá? Eu vou só tirar aqui um pouquinho e mostrar aqui para vocês. Então aqui é um PCMSO, tá? Então no nosso PCMSO nós vamos ter o posto de trabalho, nós vamos ter a função, por exemplo, aqui um gerente financeiro, e nós vamos verificar aqui se eles têm algum tipo de risco ocupacional do nosso agente físico, químico e biológico. Notem que o gerente financeiro, ele não tem nenhum tipo de risco ocupacional, ele é não aplicável, tá? A gente vai ver também que o PCMSO, ele vai nos mostrar os tipos de exame que essa função ela tem que ser realizada, ou que o médico vai sugerir. Então, nós temos aqui dois exemplos. Lá no PCMSO, vai constar o departamento financeiro e a profissão, digamos, o gerente financeiro. E aí, o que vai ser pedido de exame, o que o médico vai pedir, de acordo com a necessidade do cargo, tá? Então, colocamos aqui dois exemplos. O departamento financeiro e o gerente financeiro e o departamento de obras, que é o técnico. Então, o médico foi lá e constatou que o departamento financeiro, que é o gerente financeiro, ele precisa realizar os seguintes exames. Ele precisa realizar o exame admissional, ele precisa realizar o exame de 6 meses após a admissão, ele não precisa realizar. O gerente financeiro não precisa realizar. Ele precisa realizar um exame semestral? Também não. Ele precisa realizar um exame anual, gerente financeiro? Sim, ele precisa. Esse exame anual é o exame periódico. Ele precisa realizar um exame demissional? Ele precisa sim realizar um exame demissional, caso ele seja demitido. Já o departamento de obras aqui, o técnico, o médico foi lá e verificou que ele precisa realizar uma audiometria, ele precisa realizar exame admissional, e em 6 meses após a admissão, ele precisa realizar um outro exame, tá? Ele precisa realizar um exame periódico, anual, e o exame demissional. Então, notem que o PCMSO, ele é um controle médico em saúde ocupacional, onde o médico vai determinar quais os tipos de exame o trabalhador precisa realizar para que ele exerça a sua função, para que ele continue exercendo a sua função, tá? Então, isso que vai constar no nosso exame aí, no nosso programa de controle médico em saúde ocupacional, tá? Outras coisas que podem conter no programa de PCMSO. Pode conter aqui um planejamento anual. Não é só exame que o PCMSO vai trazer. O PCMSO pode trazer ali um planejamento anual onde os trabalhadores eles podem exercer alguns tipos de treinamento. Por exemplo, uma palestra sobre tabagismo, realizar uma palestra uma vez por mês, por exemplo. Os trabalhadores realizar treinamentos de primeiros socorros. Trabalhadores realizar ali palestras sobre DST, sobre alcoolismo. Então notem que o programa de PCMSO, além dos exames sugeridos para que o trabalhador exerça a sua função, o programa de PCMSO também vai indicar algumas palestras, alguns treinamentos que os trabalhadores poderão realizarem, para que eles possam se conscientizarem, para que eles possam ter um cuidado maior com a sua saúde, fora do local de trabalho também. Então, o PCMSO também ele inclui estas situações, tá? Então, isso foi o que eu quis trazer para vocês a respeito aí do PCMSO. Voltando aqui para o nosso conteúdo, eu quero trazer para vocês aqui
que quando o PCMSO é sugerido, nós temos o ASO. O que é o ASO? É o Atestado de Saúde Ocupacional, que é essa imagem aqui que eu estou trazendo para vocês, tá? Então, para cada exame realizado, o médico do trabalho, ele emitirá um ASO. E o que é esse ASO? É um atestado de saúde ocupacional. Esse ASO vai conter o exame admissional, o exame periódico, demissional, mudança de função, retorno ao trabalho ou assistencial. Então, para cada exame realizado, o médico do trabalho ele emitirá um ASO, tá? Então, só para vocês entenderem o que é ASO, ok? Eu quero trazer também por último aqui quais são as diferenças entre um PPRA e um PCMSO. O PPRA, pessoal, ele vai trazer a prevenção dos riscos ambientais nos locais de trabalho, ele vai trazer a antecipação de riscos que podem ocorrer com o trabalhador, tem o conhecimento dos riscos. No PPRA nós vamos ter a avaliação dos riscos, nós vamos ter o controle dos riscos e o monitoramento dos riscos, tá? Já no PCMSO, nós vamos ter o controle da saúde dos empregados, a investigação à saúde, o fechamento de diagnóstico, a identificação precoce de problemas relacionados ao trabalho. Nós teremos no PCMSO também a identificação de existência de casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde, e o PCMSO ele traz a prevenção à saúde. Então essa é a diferença entre o PPRA e o PCMSO, ok? Eu quero deixar para vocês agora a atividade, tá? Para vocês responderem. Primeiro eu quero que vocês respondam aqui o que a OMS procura estabelecer para o trabalhador. Na questão 2, explique o que é o PCMSO. Na questão 3, explique o que é o PPRA, tá? Pessoal, eu deixo para vocês essas questões, tá? Tem mais uma aqui, a 4. Quais são os tipos de exames médicos, que é o ASO, contidos no PCMSO? Então, quais são os tipos de exames médicos que nós temos no nosso ASO, que contém ali no PCMSO? Eu vou deixar essas 4 questões para vocês. Lembrando que nessa primeira aula, onde nós tratamos sobre a saúde do trabalhador, foi importante nós verificarmos um pouquinho da história aí da saúde do trabalho, a saúde ocupacional aí, tá? Da medicina do trabalho, e nós falamos aí um pouquinho sobre a OMS, sobre o PCMSO e o PPRA, tá? Eu espero que vocês possam ter aprendido um pouquinho. Não deixem de ver os vídeos complementares, de ler aí as NRs que eu passei para vocês, e vejo vocês na próxima aula, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.